Você deve dizer para ele, quando ele acelerar um pouquinho mais, você fala, meu filho, querido, você é um avião. Você é admiravelmente rápido. E ele olha para você, quando você está ansioso, ele diz, meu bem, você é fascinantemente irritante. Ou seja, viva uma vida mais leve, cobre menos, brinque mais, sejam mais bem-humorados. A sociedade está cheia de pessoas com mais de 100 anos de idade emocional. Inclusive jovens de 10 ou 15 anos estão idosos emocionalmente. Isso tudo prejudica a saúde mental. Então, por favor, viva uma vida que vale apenas ser vivida. Dê um abraço em você, dê um abraço em você. Dê um abraço em você, por favor. E diga essas palavras. Eu te estresso. Te causo muitos problemas. Esqueço de você muitas vezes. Mas eu vou aprender a contemplar o belo. Eu vou viver uma vida mais leve, mais calma, mais tranquila. Esse é um treinamento. Sabe, eu deixei de ser um ateu quando estudei a mente de Cristo. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. E é por isso que eu escrevi livros que ajudaram milhões de pessoas também a se curvarem diante dos pés de Cristo. Eu só vou encerrar dizendo, ele estava pendurado sobre o madeiro. Foi a primeira vez na história que um pai via um filho morrendo e não fez nada por ele. Quem mais sofreu? O filho ou o pai? Pai. Cada minuto foram mais longos que toda a eternidade. E quando o pai intervir, o filho barrou o pai. 35 trilhões de células morrendo. Era impossível pensar. Você não pensa quando você corta o dedo com uma gilete, quando você tem um trauma com um martelo. Você não pensa, ou corta o dedo com uma faca. Ninguém pensa. Mas ele estava morrendo. Era impossível pensar. Mas para espanto da psiquiatria, psicologia e sociologia, ele barrou o pai e falou, pai, a conta é minha, a conta é minha. Eu sei que é insuportável você me ver morrendo, mas a conta é minha. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mais uma vez, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar nós os pequenos grandes. Maravilhoso. Eu vou as lágrimas para falar sobre isso. Por isso eu escrevi livros, O Homem Mais Inteligência de Cristo, O Homem o Mais Feliz da História, o maior líder da história, o médico da emoção. Mais de 2.000 páginas sobre a inteligência dele, não sobre os âmbitos em que vocês são especialistas, a área da teologia, mas sobre os âmbitos da psiquiatria, psicologia e sociologia. E hoje nós estamos falando para países árabes, 22 países de língua árabe, para a Turquia, para países da Europa, da Ásia, enfim, de todo o mundo, mostrando que este homem chamado Jesus, ele investiu tudo que tinha naqueles que pouco tinham. Ele escolheu jovens que só lhe davam dor de cabeça. Eu não vou entrar em detalhes. Pedro era hiperativo, Tomé era paranoico. Se fosse nos dias de hoje, enviaria fake news para todo mundo. Mateus era corrupto, João era bipolar, e o melhor deles era Judas Iscariotes. Mais culto, mais dosado, mas o que tinha o mais grave defeito: ele não era transparente. Uma pessoa que não é transparente, que não é verdadeira, que não reconhece seus erros, leva para o seu túmulo os seus conflitos. Amém. Portanto, aprendam a dividir o seu coração. Cuidado, muitos cristãos, muitos pastores estão se deprimindo, se angustiando, porque cada vez mais lidam com pessoas com altas dores, altos conflitos. Quanto mais você lida com dor e conflitos, mais a mente vai asfixiando o prazer de viver. É por isso que muitos magistrados têm risco para depressão e ansiedade. Inclusive, é por isso que a psiquiatria talvez seja a especialidade com mais risco para suicídio e depressão, porque lida todos os dias com as dores. E vocês, líderes espirituais, também lidam com muita frequência. Por isso tem que contemplar o belo, brincar mais, abraçar mais, entender que o amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. Uau. Recolhendo ao Senhor. Eu quero candidato à presidência da República.
Quem sabia disso? Levante as mãos. Presidente.